é um espelho para a minha vida, ele e a sua esposa. Eu cheguei em 1992 no Ministério Peniel e o pastor está chegando com a sua esposa. Me lembro como se fosse hoje, estava caindo uma chuva muito forte. Estávamos lá e o pastor Jesus chegando lá também. E para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui, primeira vez que eu venho aqui. Mas me sinto muito honrado, estou com a minha esposa, a pastora Ana. Deixamos a nossa filha Beatriz, de 23 anos, a nossa filha Bruna, de 13, que ela tem os ministérios dela lá na igreja. Tivemos culto hoje pela manhã lá no Valongo, estivemos lá também, e agora aqui à noite. Mas confesso que estava com falta de ar, perna mole, é muito difícil. E eu sou tímido, né? Ninguém acredita que eu sou tímido, mas eu sou bem tímido. As pessoas não acreditam, mas eu sou muito tímido, sim. E gosto mais de pregar lá na igreja, onde eu me sinto mais à vontade. Mas essa campanha de 2020, do Júbilo, eu não preguei uma vez na minha igreja, nem um dia, nem vou pregar. E o pessoal ficou feliz, né? O pessoal da igreja ficou feliz. E é muito bom poder estar aqui. Eu me sinto agraciado por Deus. A música que a irmã orou aqui, cantou e repetiu, de agradecer ao amor de Deus, e depois queremos o teu nome engrandecer. Essa é a música da minha vida, que ela pode passar mais 100 anos se Jesus não voltar antes, e a gente ainda vai cantar ela com esse entusiasmo, com esse amor, e as lágrimas, elas ainda vão descer no nosso rosto, porque é uma oração. E esse louvor é a minha oração. Eu canto muito ele na segunda-feira lá na igreja. No nosso período de oração, nós temos oração toda segunda, e eu procuro estar sempre cantando ele, porque esse louvor é a minha oração, e ele sempre move-me de dentro para fora, sempre me traz um êxtase, uma vontade de ir morar no céu, de estar com o Senhor, e eu tenho certeza que aqui com vocês não é diferente. Eu quero aproveitar a oportunidade para trazer uma palavra rápida. Eu não sou rápido para pregar, mas como eu não estou na minha casa, eu vou ser o mais rápido possível. Vou tentar passar despercebido. Eu quero poder compartilhar algo com vocês que o Senhor falou no meu coração. Eu confesso que procurei preparar uma outra mensagem para trazer, e o Senhor falou no meu coração sobre essa mensagem. E a esposa pregou ontem, eu não fiquei lá no culto de mulheres ontem, a esposa pregou mais ou menos isso que eu vou falar. Hoje de manhã o irmão também que pregou lá falou mais ou menos isso que eu vou falar, e eu entendo que é Deus concordando, que é Deus nos motivando a trazer esse alimento para a igreja, que primeiro foi para mim, para depois satisfazer assim a fome, o desejo da igreja. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco. Não vim trazer nenhuma palavra diferente, nada que vocês não tenham ouvido, até porque vocês têm pastores e líderes aqui renomados. Eu tenho certeza que eles têm trazido aqui palavras maravilhosas. E eu quero fazer uma pergunta a vocês que estão aqui nessa noite: quem é você no meio da multidão? Eu queria que você fizesse essa reflexão dentro de você e olhasse para dentro do seu interior e perguntasse: quem é você? Quem é você de verdade no meio dessa multidão? Como é que você tem se comportado no meio dessa multidão? Como tem sido a tua vida? Como tem sido você? Quem é você no meio da multidão? É um simpatizante do Evangelho? Quem é? Eu pergunto e falo isso para você, independente do tamanho e do tempo que você tem de igreja. 20, 30, 10, ou está nos visitando pela primeira vez, ou você vai se batizar agora. Eu pergunto, quem é você? Quem é você no meio da multidão? Simpatizante do Evangelho? Existem muitas pessoas que ainda não sejam de fato convertidas, curtem e gostam do que alguns pastores ensinam, concordam que a Bíblia é um livro muito bom, que a igreja é um ótimo lugar para estar, e de vez em quando estão lá presentes em alguns cultos, curtindo a música, a pregação. Essas pessoas às vezes estão há anos dentro da igreja e não se convertem. Quantos você não conhece que estão nessa mesma situação? Quem é você no meio da multidão? A gente pode estar na igreja e ser simpatizante ao Evangelho, gostar das pregações, gostar do louvor, gostar desse ambiente, querer que os nossos filhos sejam criados nesse ambiente, mas somos simpatizantes. Eu conheço dentro do nosso ministério uma pessoa que ficou 6 anos congregando no mesmo lugar e veio se batizar no último batismo que nós tivemos lá. 6 anos dentro da igreja,
gostava de tudo, mas nunca aceitou, nunca levantou a mão para confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. 6 anos. E às vezes a gente já fez tudo isso, já confessou Jesus, já nos batizamos e ainda continuamos sendo um simpatizante do Evangelho. Quem nós somos? Ou então você é aquele que não acredita na Bíblia, não suporta crente, acha que todos os pastores são ladrão, que a igreja faz lavagem cerebral nas pessoas e que você nunca se vê convertido, que acha que isso é para pessoas que têm mente fraca. Quem é você no meio da multidão? E obedecendo o pedido do meu pastor, não estava na minha mensagem, mas eu estou adaptando, e eu passei essas 3 fases que eu vou pregar hoje para você: multidão, aqueles que seguem e os íntimos. É isso que eu vou falar nessa noite. Multidão, os que seguem e os íntimos. E eu passei essas 3 fases da minha vida. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, vim para cá com 18 anos, em 1992, e no Rio de Janeiro tive uma vida bem difícil, muito difícil. Fui campeão e bicampeão pela Mocidade Independente de Padre Miguel, fui viciado em cocaína dos 12 anos até os 30 anos. Eu fui viciado em cocaína, fumei crack, fui muito viciado, usava 40 cápsulas de cocaína por dia, fui extremamente viciado. E no Rio de Janeiro eu tive uma vida muito ruim, tanto familiarmente como pessoa. Eu sofri muito com os meus... Não está gravando, é gravada a mensagem? Então tem que me poupar, porque eu vou falar de algumas pessoas da minha família, então tem que ficar ligeiro. Não que eu estou escondendo, mas expor pessoas é muito ruim. Mas eu passei um período muito difícil com meu pai, com a minha mãe. Foram momentos difíceis, dolorosos. A minha mãe tentou contra a minha vida, comi cocô de cachorro. Minha mãe tentou contra a minha vida um dia no quintal no Rio de Janeiro, foi muito sério. Todos os nossos irmãos, eu tenho 5 irmãos, e o único desses meus irmãos que são, eu que sou cristão, eu que sou casado, que nunca me separei, todos eles ainda estão meio difícil na vida deles, não se encontram, não se acham, porque eles precisam de Jesus assim como eu precisei, ainda preciso até hoje. E vim aqui para o Rio de Janeiro, vim para cá para Santos. Lá no Rio de Janeiro eu tinha uma vida muito ruim, comecei a usar droga há muito tempo, eu usei droga com Castor de Andrade, Paulinho Mocidade, Bete de Andrade, usei droga, fui campeão no Viravirou e no Exuá, no Rio de Janeiro, os 2 anos consecutivos, fui campeão com a escola. E lá no Rio, com a vida muito pregressa, fui jurado de morte e tive que vir para Santos fugido. Veio eu e meu pai somente, minha mãe e meus outros irmãos ficaram lá, porque meu pai é técnico de balsa inflável de navio, até trabalhei com ele, e abriu uma oportunidade na estação aqui de Santos, Survey, se alguém lembrar, ali na Carvalho de Mendonça, e ele teve que vir para tomar conta, e foi uma oportunidade que Deus estava me dando para me dar uma outra vida, porque lá no Rio eu iria morrer, e assim eu fiz, vim para cá. Passei um período muito ruim, que eu cheguei em Santos, um período que Santos era muito racista, era muito difícil morar em Santos. Eu vim muito pobre, eu vim com um sapato que um homossexual me deu, uma bermuda que um homossexual me deu, e com uma camisa e com uma única cueca. Eu lavava a cueca de noite para usá-la de manhã, porque com 15 anos eu falei para meu pai que eu não estudava mais, ele não me deu mais nada, a não ser a comida que ele colocava no prato, e eu tive que traficar e roubar para poder me manter. Mas traficante é só ilusão, ele nunca tem nada, ele pode ganhar muito dinheiro, mas ele sempre fica sem nada, porque o diabo nunca deixa o ladrão ficar satisfeito, porque ele precisa estar sempre roubando. Se o ladrão ficar satisfeito no primeiro roubo, ele nunca mais roubaria. Então o diabo não permite que o ladrão fique satisfeito para ele continuar roubando. É assim que funciona o progresso, só que a gente não entende. E eu vim para cá em 1992, passei um período aqui, 93, quase 94, me converti lá na PNL, na Tenente do Valdo Amaral, lá no Catiapuã. Conheci a minha esposa no colégio, conheci a minha esposa por uma aposta. Eu era muito terrível no colégio, eu estudava, e ela foi uma aposta, ela era a única que não falava com ninguém, eu era o mais capeta do colégio, eu só não tinha chifre e rabo, mas eu era endemoniado, eu que colocava terror no colégio, e eu fiz uma aposta e ganhei essa aposta, tanto que a gente está casado há 28 anos, só que não foi fácil, e me converti na PNL, nos casamos na PNL. Quem fez meu casamento foi o pastor Nilton e o pastor André que faleceu, não sei quantos lembram dele aqui. O Lael foi o que entrou na igreja com a gente, Casa Aliança. A Tâmia foi que entrou na igreja com as flores. Todas essas pessoas, nós somos velhos de PNL. E nos casamos na PNL. E por eu falar para você, quem é você na multidão? É a multidão, é o que segue, ou é o íntimo? Então, nesse período da minha vida, eu fui multidão, e um período que eu estava na PNL, eu fui aquele que segue. E ia muito bem meu casamento, e passei um período até legal, 5 anos dentro da igreja, mas sem saber o que era igreja, sem saber o que era Bíblia, sem saber o que era oração.
e o casamento foi ficando difícil, me desviei. E eu passei a ser um ser humano pior do que eu era no Rio de Janeiro. Depois de passar um período na PNL, eu me desviei e me tornei um ser humano muito pior do que eu era no Rio de Janeiro. Aqui eu fui preso por violência doméstica, eu dava tiro dentro de casa, eu andava armado, eu dava tiro dentro de casa, espanquei minha esposa por diversas e várias vezes, usava droga dentro de casa, como eu disse a vocês, 40 pilas de cocaína, eu usava uma droga que tinha 90% de impureza, eu conversava com o diabo no primeiro tiro dentro da minha casa, tudo isso tendo conhecido Jesus e tendo se desviado, dentro da igreja e não dando a importância do que é o Senhor para a minha vida, do que é o Senhor para a tua vida, a importância da igreja na sua vida, o seu comportamento dentro da sociedade, dentro do mundo, como igreja, e eu não dei essa importância e caí nas artimanhas do diabo. Fui trabalhar com navegação, fui trabalhar com meu pai, viajava o Brasil todo, fazendo serviço de balsa inflável de navio, e é onde foi a perdição da minha vida, onde eu me desviei profundamente. Eu roubei o Banco Itaú que tem na Cavalo de nas ruas com a senador fez, com a Rangel Pestana, fiz muita coisa errada, muitos assaltos, trafiquei aqui no Guarujá, no Vicente Carvalho, quando eu trabalhava na telefônica aqui, fiz muito, tinha uma pequena na zona, lá na Travessa Adelina, não sei quantos conhecem, lá do outro lado, e hoje tudo fechou, graças a Deus, lá tudo abandonado hoje. Tudo isso porque eu primeiro fui multidão, depois eu fui aquele que segue. Então por isso que eu te pergunto nessa noite, hoje nós estamos com o nosso casamento restaurado, 28 anos casado, e eu costumo dizer que eu sou mais apaixonado hoje pela minha mulher do que quando a conheci. Eu conheci ela, ela tinha 16 anos de idade, eu tinha 18, e estamos aí quase, nos separamos. Em 1999 eu fiz o Casados para Sempre. Em 1999 a gente já estava em crise conjugal, e depois que eu fiquei meio doido, estava na igreja, mas estava doido, eu fui no pastor Nilton e falei, pastor, só tem duas coisas que eu vou fazer, me separar ou não separar, mas eu vou matar. Eu vou matar. Se a única forma que tem de eu me livrar da Ana é matar, eu vou matar o pastor Nilton. Pelo amor de Deus, não faça isso, André. Não faça isso, vai dar problema para você. Se separa. A gente não se separou, eu também não matei ela. Haja vista que ela estava aqui. E o meu período de libertação foi muito difícil. Eu não fui para casa de recuperação, eu tomei tarja preta, eu tomei remédio controlado, eu tentei 3 suicídios, tentei me matar por 3 vezes, porque o uso de droga era muito forte. Eu ganhava 40 mil reais por mês, eu carregava aqui direto na Santos Brasil, eu tinha 4 caminhões agregados na Transbrasa, atrás da Santa Casa, eu larguei tudo para viver isso aqui que eu estou vivendo hoje. Mas não foi fácil, foi uma vida muito difícil, tivemos N problemas, era uma vida de desencontro muito grande, ainda fui cair numa família que toda a família da minha esposa, toda ela não gosta de negro, toda, não tem um que se salva, nem a minha sogra, o único negro que a minha sogra gostava era eu, entre aspas, tinha que me suportar. Então você imagina o sofrimento dessa mulher sendo espancada, um homem drogado, violento, que andava armado dentro de casa, ainda não tendo o apoio da família, não tendo o apoio da mãe, não tendo o apoio das tias, que o pai ela já não tinha mais, sofrendo o quanto sofreu. E eu quero dizer para você que no final dessa minha mensagem você vai entender porque eu estou te falando isso. Passamos por tudo isso, mas Deus ele foi muito misericordioso. Ele me amou de uma forma que é um dos versículos que eu amo muito, que é Romanos 5:8. Ainda quando eu era pecador, ele enviou Jesus na cruz do Calvário para morrer por mim. Eu sou apaixonado por esse versículo, e quando eu falo ele, eu me lembro de quem eu era, não de quem eu sou hoje, mas sempre de quem eu era. E quando eu era imprestável, quando eu não valia nada, assim é mesmo, ele entregou o filho dele para morrer por mim. Isso me dá uma satisfação, me dá uma alegria muito grande, que eu quero também que você compartilhe dela, porque ainda há oportunidade, ainda há chance para você ou para alguém que você esteja aqui orando para que isso aconteça. Pode ter certeza que assim como o Senhor fez na minha vida, ele também vai fazer na sua. Tudo isso que a gente passou, perto do que Deus fez conosco, não é nada. Mas eu nem conto esse testemunho achando que esse testemunho é o mais poderoso, é o mais valioso. Sabe por quê, querido? O maior testemunho para mim, sabe qual é? É aquela pessoa que nasce dentro da igreja e nunca sai. Você imagina, dentro desse mundo terrível, você se converter dentro da igreja e nunca provar o mundo. Esse é o maior testemunho, esse é o maior desafio. Porque ser imprestável como eu fui, tem um monte. Tem um monte de imprestáveis por aí, um monte de gente fazendo coisa errada. Mas eu digo, nascer dentro da igreja evangélica e não se esconder dentro da igreja evangélica. Ser um servo de Deus obediente e fiel.
fazer a obra, fazer as coisas acontecer, dar um bom testemunho. Eu nasci, mas quem é Jesus? Eu não sei. Quem é? Não sei. Quantos livros tem na Bíblia? Não sei. Quantas vezes você orou por dia? Não sei. Quando você já jejuou? Não sei. Quando você já leu a Bíblia toda? Não sei. Não, esse cristão, irmãos. Ser fiel e obediente a essa palavra e servir a Deus com excelência. Esse para mim é um maior testemunho. Eu quero falar sobre essas três pessoas: multidão, quem segue e quem é íntimo. Eu passei por essa fase da multidão, passei seguindo, mas quando as coisas ficaram difíceis, eu larguei. Porque só seguir é quase que, quando vem as dificuldades, a gente não aguenta. Mas eu quero falar primeiro da multidão. A multidão só seguia Jesus por curiosidade, ou seja, sem compromisso. Era um evento que estava acontecendo na cidade, e aquele homem arrastava muita gente, e as pessoas estavam ali só pela curiosidade, sem dar muita importância, sem muito sentido, estavam ali totalmente perdidos. Porque se você olhar a Bíblia, o Senhor Jesus sempre arrastou muita gente. Mas não quer dizer que as pessoas a qual ele arrastaram, elas tiveram a sua vida por inteiro transformada, elas tiveram um encontro real e verdadeiro com eles, porque muitas vezes essas pessoas estavam seguindo Jesus para ver o que ia acontecer, o que estava acontecendo, quem era aquele homem, porque ele fazia tanto sucesso, o que ele tinha de especial. Não era paixão por Jesus, não era para ser curado, não era nada disso, era curiosidade. Você não está aqui por curiosidade, eu acredito que não. Mas quantas pessoas que você conhece que estão vivendo o Evangelho hoje por curiosidade, ouvir testemunho das pessoas, saber das coisas que agora, olha, fulano, filho da Maria, vai se batizar, ai que legal, e com a vida toda destruída, porque ele é a multidão, ele consegue ver as coisas na vida dos outros, até fala, mas com ele, na vida dele, não acontece nada. Não acontece nada, porque ele é multidão, ele está no meio de um monte de gente que não muda a vida. Em João 6,2 diz: uma grande multidão seguia por toda parte, pois tinham visto os sinais que ele havia realizado ao curar os enfermos. A Bíblia diz que a multidão, João 6,2, a multidão andava e olhava ele realizar muitos milagres. A multidão estava e olhava ele realizar muitos milagres. Em Mateus 8 diz: quando Jesus desceu do monte, grande multidão o seguiram. Jesus subiu no monte para orar e uma grande multidão o seguiram. Uma multidão estava seguindo, andando. Era uma grande multidão. E nesse texto em especial ele diz do leproso. Quando Jesus desceu do monte, uma grande multidão o seguia, mas só um se prostrou. Uma grande multidão o seguia, mas somente uma pessoa dobrou o joelho, orou o Pai e o adorou. Então, querido, se você é multidão nessa noite, eu peço para que você deixe. Curiosos só estavam ali porque queriam saber realmente se era milagre ou truques de mágicas. Muita da gente estava ali querendo saber se era milagre realmente ou era uma mágica que aquele homem estava fazendo. Nicodemos era um simpatizante do Evangelho de Jesus, capítulo 3. Nicodemos, ele procura Jesus, ele escuta Jesus falar com ele. Quando quer nascer de novo, ele fica encafifado com aquilo. O que é nascer de novo é entrar no ventre da minha mãe e sair de novo. Ele era um simpatizante, ele tinha vergonha, porque ele foi procurar Jesus à noite. Ele não queria que as pessoas soubessem quem ele era, que as pessoas vinculassem a imagem dele a Jesus. Um grande homem, um sumo sacerdote, mas era um simpatizante de Jesus. Nicodemos elogia Jesus, tenta entender o que é nascer de novo, mas não segue. E no capítulo 19, Nicodemos aparece com 4,5 kg de um perfume maravilhoso para passar sobre Jesus no sepultamento dele. Um simpatizante. Ele não se entregou, não mudou a sua vida, mas sempre esteve perto, olhando e usufruindo daquilo que poderia fazer, o que poderia dar.
Quantos de nós não somos assim, queridos? Quantos de nós não simpatizamos com o Evangelho? Quantos de nós não estamos perto, mas não mudamos? Quantos de nós só procuramos Jesus na calada da noite ou quando ninguém nos vê? E eu não quero ser radical, não estou aqui apontando ninguém, mas quantos de nós paramos de usar a Bíblia para não se identificar quem nós somos? Quantos de nós estamos usando desse artifício aqui? Sim, é bom para quem não consegue enxergar direito como eu, que aumento a letra. Mas quantos de nós não damos graças a Deus por existir isso aqui para ninguém saber que nós somos crentes, porque a Bíblia nos identifica? Quantos de nós? Mas chegamos aqui na igreja, cantamos, louvamos, adoramos, ficamos bem à vontade. Mas quando saímos daqui, se tiver com a Bíblia, põe dentro da mochila, põe dentro da bolsa, dentro de uma sacola de mercado. Quem é você, querido, no meio da multidão? Eu disse a você, eu vivi a pior fase da minha vida como cristão, dentro da igreja. Muitos de nós. Pergunta a você, faça essa pergunta dentro do seu interior. O que é que você está fazendo no seu evangelho? O que é que esse tempo de cristão tem movido, mudado você? Quantas loucuras você já fez por Jesus? Quantas coisas você já deixou por Ele? Querido, em 2016, em abril de 2016, eu não estava trabalhando, ainda tirei a minha mulher do trabalho. Nós não éramos pastores ainda. E o colégio ao qual a minha filha ia estudar, a Bruna, entregava ela às 10h45 da manhã. E a minha mulher trabalhava na Santa Casa e ganhava muito pouco. Eu falei, pô, não é legal, você vai trabalhar para pagar para alguém olhar nossa filha? Você está doida? Não, pode ser. Não, 20 anos, apaixonada pela Santa Casa, uma das melhores funcionárias da Santa Casa. E deixou. E logo em seguida, em 2017, eu ainda estava no caminhão, eu ficava 3 dias sem dormir. Já estava indo pregar na igreja como pastor, sem orar, sem ler Bíblia, porque 3 dias sem dormir. Ainda que eu pegasse a Bíblia para orar, eu ia dormir em cima dela. Estava pregando com a gordura de um tempo de cristianismo. E eu falei para ela, Ana, acabou. Pastorado não é obrigação, ele é chamado. Quando eu aceitei, a primeira coisa que eu falei é que eu nunca mais voltaria atrás. Então, se nós temos que deixar alguma coisa, essa alguma coisa é os caminhões. Diga-se de passagem, irmãos, eu sonho com o caminhão até hoje. Eu sou apaixonado por caminhão. Eu gosto do barulho, eu gosto do cheiro. Eu gosto do cheiro do escapamento que sai do caminhão. Eu gosto do cheiro daquela fumaça, irmão. Eu tinha uma Teresona, uma 1932, velha, que eu gostava, o pessoal chorava dentro dela. Eu não, eu gostava daquele cheiro da fumaça. O assoalho dela era todo furado e subia a fumaça lá na minha cabine. E eu não me incomodava, porque entrava lá e chorava, que a fumaça dela de ouro. Estou dizendo, quem já teve aqui sabe, eu tinha uma 1932. E falei, Ana, vamos largar. Eu te pergunto, esse teu tempo de evangelho, esse teu tempo servindo a Deus, que seja 1 mês, 2, qual foi a loucura que você fez por Ele? Sério, se pergunta, porque, queridos, eu estou pregando para vocês, ou compartilhando com vocês algo que eu pergunto para mim. Não é algo que eu estou lançando para vocês e não quero, não, eu pergunto para mim. Porque, querido, o mundo qual nós estamos vivendo hoje está muito superficial. O evangelho está superficial. Nós achamos que tudo está normal, que está tudo certo. Deixa de ser radical. Nada a ver, nada a ver, nada a ver. Eu proibi minha filha de falar nada a ver. Querido, quantas loucuras você já fez por esse Deus que morreu por você? O que você é capaz de deixar por esse Deus? Meu dízimo é muito alto, meu dízimo é muito alto, eu vou dar uma parcela só, porque o pastor não cresceu olhando o meu dinheiro. Eu dava 5 mil reais de dízimo na Vila Melo, dava R$1.000 de oferta de missões, e você pode me julgar do quanto você quiser. Foi eu que dei o dinheiro. 5 mil reais de dízimo e R$1.000 de ajuda para missões, todo mês. E eu falava, Leandro, sabe qual é o desejo do meu coração? Qual? Eu quero gritar para todo mundo que eu estou dando 5 mil reais de dízimo. Ele falou, por quê? Porque eu saí do Rio de Janeiro com um homossexual, me deu. Eu saí do Rio de Janeiro com uma cueca. Eu saí do Rio de Janeiro sem nada.
Ainda se eu entregar todos os 40 mil que ele me der, não chega perto do que ele fez. Então meu desejo era gritar, pular, não porque eu queria mostrar algo para alguém, ainda que se servisse de exemplo para alguém, eu falaria. Porque eu prefiro que você me siga pelas coisas certas, não pelas erradas. Quantas coisas, querido? Você não tem ideia de quantas das mortes o Senhor me livrou. De quantos lugares eu entrei sem juízo algum, sendo ameaçado de morte. Quantas overdoses o Senhor me livrou? Quantas overdoses? O que era dar 5 mil reais de dízimo? Que não era nem mentira, era verdade, era o que eu ganhava. Então eu não estava fazendo benefício nenhum. Eu estava só devolvendo aquilo que ele tinha me dado. Benefício algum. Ele levou 4 quilos de óleo para sepultar Jesus. Gamaliel, capítulo 5 do livro de Atos, defende o Evangelho. Pedro, junto com os apóstolos, estavam pregando o Evangelho, e o Sinédrio prende eles, querendo açoitar, querendo exterminar. E Gamaliel, que formou Paulo, diz: deixa esses homens para lá, não apertem, não fala nada, porque se eles estiverem fazendo uma obra e for de Deus, vocês vão estar lutando contra Deus. Simpatizante, defensor, mas não mudou. Ele defendeu os discípulos, ele defendeu a pregação do Evangelho, mas não mudou. Continuou na sua religiosidade, continuou sendo quem ele era. Quantos de nós não somos assim? Defendemos, achamos legal esse ambiente, queremos estar aqui, gostamos da comunhão, mas de fato, quanto nós mudamos? Quanto nós nos entregamos, quanto nós deixamos para trás para servir Jesus com excelência, com amor, com graça, com desespero, pensando que o fim é amanhã? Quantos, queridos? Quantos? Sério, de verdade, eu faço essa pergunta a mim todos os dias quando eu acordo. Nós fomos chamados para fazer algo, nós fomos chamados para entregar tudo. Quem é você, querido? Quem é você, querida, no meio dessa multidão? Tem também aqueles que seguem. Tem aqueles que seguem também, os seguidores. Tem os seguidores. A palavra já diz: seguem. Estão perto de Jesus, comem com Jesus, vê de perto os milagres de Jesus, ajuda o pastor Jesus, trabalha na igreja do pastor Jesus, mas quando as coisas começam a dar ruim, deixam de seguir Jesus. Os seguidores, eles seguem. Até as pessoas que são separadas para algumas coisas na igreja, para alguns cargos, são os que seguem. Mas até enquanto está bom. Quantas pessoas o pastor nos usa, que milhões de vezes na minha frente mais experiente do que eu, quantas pessoas falou: pastor, eu vou sair da igreja, porque aqui já não é mais meu lugar, já não tem mais espaço para mim. Acho que já deu, Deus está me direcionando para outro lugar, Deus está, porque as coisas começaram a estreitar. De repente o pastor está tentando discipular, levar a pessoa para um nível mais profundo, querendo tirar alguns carrapichos, querendo tirar alguns vícios, algumas coisas que estão ruins, que estão atrapalhando o desenvolvimento. Em vez da pessoa olhar para dentro de si, fazer uma alta avaliação, sabe o que ela faz? Deixa de seguir, prefere jogar tudo fora. Eu acho que só acontece no Valongo, aqui não acontece. Só acontece na minha igreja, aqui não acontece isso. As pessoas que estão aqui com o pastor Jesus, desde que abriu a igreja, aqui estão seus filhos, seus netos, seus cunhados, seus genros, estão aqui, porque só acontece lá comigo. Que a gente canta um louvor muito bom, fala que eu entrego tudo. Não tem aquele louvor que diz que entrega tudo? Eu entrego tudo, é só louvando. Quando a gente vai para a realidade do Evangelho, quando a gente vai para as perseguições da vida, a gente para de entregar tudo e começa a guardar e arrumar um outro lugar para servir. Quantos não são seguidores aqui nessa noite? Quantos não seguem? Enquanto está bom, continua seguindo. Enquanto está legal, enquanto está tudo certo, continua seguindo. O pastor Jesus trabalha na igreja, mas quando as coisas começam a dar ruim, deixam de seguir Jesus, deixam de estar perto de Jesus, param de ajudar o pastor Jesus, param de trabalhar na igreja do pastor Jesus. E isso por quê? Porque só seguem. E quando eu falei isso, eu pensei em Judas. Por que eu pensei em Judas? Porque Judas seguiu
seguiram Jesus, o ministério todo. E eu não estou te falando de Judas por ele ser o traidor, por ter, não, eu estou te falando de uma pessoa, eu estou te falando de um ser humano, que andou com Jesus o tempo todo. E pasme, não foram as pessoas que procuraram Judas para atrair Jesus, foi Judas que procurou os sacerdotes e ofereceu, perguntou: quanto vocês me pagam por ele? Seguindo aquele homem, sabendo quem ele era o Filho de Deus. Os milagres ele viu de perto, ele estava junto, sabia onde Jesus dormia, o que comia, onde estava, o que falava, via a santidade dele, mas o vendeu. Eu jamais venderia Jesus, pastor. Quantas vezes você trocou Jesus por seu bem prazer? Quantas vezes, querido, eu já fiz isso. Quantas vezes colocamos uma desculpa naquilo que é trocar Jesus, a gente coloca um pano de fundo, mas é trocar. Quantas vezes? Ontem mesmo foi no culto de mulheres e eu passei por algumas líderes da igreja, mulheres, indo por cima. No dia de culto de mulheres, liderança da minha igreja. Eu fiquei muito feliz, irmãos. Como eu fiquei feliz. Olha, meu sorriso veio de orelha a orelha. Logicamente que você não tem que deixar suas coisas de fazer. Você tem que marcar para outro dia, quando tem compromisso aqui na sua igreja. Não marca no dia do compromisso não, porque você é líder. E certamente o pastor e a pastora está precisando de você. Não marca não, queridos. Porque quando o pastor chama você para estar com ele, você faz isso e fala: eu errei. Porque no nosso ministério, a agenda é para ser cumprida. Ai de mim se não cumprir. Vou sentar na sala do homem e vou escutar muita graça. Não, errei. Vou escutar muitas verdades, porque a agenda é para ser cumprida. Quantos, querido? Não segue. E Judas é um desses. Mateus 26, do 14 ao 16. Então Judas Iscariote, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhe entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Naquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. Aquele homem que andava com Jesus, que seguia Jesus, começou a andar com Jesus, seguir Jesus novamente, procurando uma oportunidade para o trair. Ele continuou andando com Jesus, ele continuou seguindo Jesus, mas procurando uma oportunidade de traí-lo, de vendê-lo. Porque pode ser o nosso caso. Ele já estava andando com Jesus, mas no coração dele, aqueles momentos finais que ele começou a seguir, a andar com Jesus, a seguir Jesus, era para entregá-lo, sabendo quem ele é. Seguir Jesus não é o suficiente. Não é o suficiente para as horas difíceis da nossa vida. Eu falo para vocês, irmãos, deixar 40 mil reais não é fácil. Eu deixei a cocaína, o crack, eu fumava 5 carteiras de Marlboro, eu tomava uma caixa de cerveja de engradado, aquela de garrafa de 24, eu deixei num dia. Eu não deixei paulatinamente, eu deixei em um dia. Eu fumava crack, eu cheirava cocaína, eu bebia e fumava 5 carteiras de Marlboro. Eu deixei num único dia, eu não voltei nunca mais. Eu não passei perto nunca mais, porque se eu só seguisse, ia acontecer um momento que eu ia pensar em mim. Judas pensou nele, nas 30 moedas de prata. Então se eu tivesse só seguindo, vai haver um momento que você vai pensar em você mesmo.
Vai haver um momento que as suas emoções vão te chamar. Ah, não, é a tua hora, é a tua vez. Ninguém te viu, ninguém te vê, ninguém te encontrou, ninguém sabe quem é você. É a hora de você se livrar, é a hora de você ter o seu destaque, é a hora de você aparecer. Quando não, querido, quando for a sua hora, o Senhor vai te exaltar, vai te colocar no lugar de destaque, mas só como seguidor não. Só como seguidor não. Só como seguidor não, queridos. Deixei, fui violento. Tive que procurar um médico e tomar tarja preta, porque eu parecia esses bonecos infláveis que você vê nas ruas. Aí eu não parava em pé. Por noites a minha esposa teve que me amarrar na cama, me trancar em casa e ir trabalhar. Eu morava no segundo andar, mas como a garagem, o prédio era alto, era como o terceiro andar, eu mandava ela trancar a casa preso. Eu falei, se eu for corajoso, você vai me ver na rua, mas provavelmente você vai me ver morto, porque eu estou vivo, não por aí. Mas por diversas vezes eu fiquei um ano com um caminhão parado na porta da minha casa e não fui trabalhar. E quando eu fui trabalhar, eu ia somente com ela. Ela entrava no caminhão comigo e ia para Santos Brasil. E quando ela estava no caminhão comigo, os suportes amigos batiam no vidro e me ofereciam cocaína. Ela ia aparecer, as pessoas saíam correndo. Só seguidor não aguenta, irmãos. Só seguir nós vamos achar sempre desculpa para realizar nossas próprias vontades e eu. Nós precisamos abrir mão, queridos, de tudo. Se você quiser sair do meio da multidão e quiser deixar de ser um seguidor e ter a sua vida mudada, você vai precisar fazer mais do que você tem feito. Porque o Senhor que muda é o mesmo. Talvez você não tenha usado o suficiente o que Ele pode fazer na minha e na sua vida. Judas seguia Jesus, Judas andava com Jesus, mas o traiu. Começou a seguir Jesus, agora procurando uma forma de o trair, de entregar. Ele, os líderes religiosos. Pedro, querido, eu procurei dos evangelhos essa parte de quando Pedro fala que é a última parte. Isso me chocou demais. Pedro andou com Jesus, Pedro andava próximo de Jesus. Quando as coisas começaram a dar errada, fugir do seu controle, e não do controle de Jesus, e ele, Pedro, o traiu, o negou. E essa parte desse versículo, que eu separei a parte que mais fala comigo, de que um homem que seguia Jesus de perto tem a capacidade, a coragem de falar. Mateus 26, 73, 74, ele diz assim: pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles. Percebemos que seu sotaque é galileu. Pedro jurou que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Você tem ideia do que ele falou? Uma pessoa que seguia Jesus, que sabia quem ele era, falou: olha, eu juro, eu prefiro ser amaldiçoado se eu conheço esse homem. Você parou para pensar que só seguir não é o suficiente? E quando as coisas começam a ficar difíceis, queridos, nós temos um apartamento lá na Vila Valência, em São Vicente, e já crente. Quando eu dei uma de doido para deixar os caminhões, o oficial de justiça foi lá e pegou meu carro. Eu fiquei tão irado nesse dia. Ele falou assim: pode tirar todas as coisas que tem dentro do carro. Eu falei: não, pode levar com tudo. Mas a fase mais difícil da nossa vida, quando eu estava me recuperando, foi quando o oficial de justiça foi buscar o nosso apartamento. E eu estava sem trabalhar, estava me escondendo, me recuperando da minha fase. E o que eu quero que você entenda, que eu podia fazer o que eu quisesse, eu poderia fazer. E me apareceu uma viagem na época para o Rio de Janeiro, quase perto do valor para pagar o que eu devia. E eu olhei para minha mulher e falei: Ana, e aí? Ela falou: não, o que nós falamos? A gente perderíamos tudo, mas nós não voltaríamos mais atrás. Agora
gente passou muitos desesperos, oramos muito, choramos muito, e não aconteceu, não perdemos. Mas isso não veio escrito no final da frase que nós não iríamos perder. Foi um período muito doloroso, e se eu realmente não tivesse saído da parte da multidão, ou somente de seguir Jesus, eu teria abandonado. Porque, querido, como as pessoas falam aí, eu nunca mais lembro da cocaína, eu não sinto mais, querido, eu sonho até com ela. Eu sinto o cheiro, eu vejo. É uma luta constante, diária, dizendo não para o meu eu e olhando para quem eu sou em Jesus. Mas essa mágica que fizeram com muitos aí nunca aconteceu comigo. Eu trabalho com dependentes químicos e eu falo, hoje eu não usei droga, hoje é domingo, hoje eu não usei droga. O tempo que eu estou sem usar não serve, porque o tempo que eu estou sem usar, e se eu usar amanhã, não tem valor mais nenhum. Então hoje eu não estou usando droga, amanhã eu não vou usar droga. Mas você tem muito tempo que não usa, não serve. Não serve, porque se eu usar amanhã, esse tempo que eu não usei não tem valor algum. Não tem valor algum. E essa pressão, porque o viciado, o problema do viciado qual que é? É psicológico, ele quer sair da realidade. Então eu usava muita droga para mim não viver a realidade, a minha realidade. Eu não suportava a minha realidade. Eu fui depressivo, né? Eu fui rejeitado por pai e por mãe. Eu não sabia que era meu pai, minha mãe tentou contra a minha vida. Então eu não queria encarar a minha realidade. Como é que eu fazia para esquecer a minha realidade? Usando droga. Então eu usava droga uma atrás da outra para me sair da minha realidade. Então esse é o problema do viciado. Quando atinge o emocional dele, ele quer sair daquilo que ele está vivendo e ele se esconde aonde? Atrás da droga. E eu passei por essa fase emocional de novo, quando eu perdi meu carro, quando vieram buscar meu apartamento, eu sabia que era um processo que eu precisava vencer naquele dia. E se eu fosse somente um seguidor de Jesus, eu teria cedido, porque a pressão ela foi muito grande. E querido, eu vou falar para você, eu já tinha preparado um monte de desculpa para falar, olha, vocês não sabem o que eu passei, vocês não estão na minha pele, olha, você não conhece meu marido, você não sabe quem é a minha esposa, você não conhece o meu patrão. Eu tinha muita coisa que eu podia falar, eu tinha muita coisa que eu podia entrar naquele mundo ao qual eu vivi e ter as desculpas preparadas para falar para as pessoas. E não adianta nada. Qualquer desculpa que você dá para aquilo que você não quer fazer é meramente desculpa, não move nada em Deus. Sabe o que move em Deus? É quando você permanecer firme, fiel até o fim. Qualquer desculpa que você vai dar é só desculpa. Não muda nada em Deus, não muda nada em Deus, só muda em Deus quando você permanece fiel. Preferir até o último estágio, mas não ceder. E Pedro não aguentou. Aquele homem que andava com Jesus, que cortou a orelha de Malco, que falava que morreria, ele falou, eu morro por Jesus. Aquele que falou, não lava só meus pés, lava meu corpo inteiro. Quando ele se viu numa situação difícil, ele disse, eu juro, eu prefiro ser amaldiçoado do que conhecer este homem. Você consegue se identificar? Eu me identifico, eu sei quem eu sou. Se a gente não refletir e olhar para dentro de nós vamos passar a vida toda vivendo um evangelho de deixar para lá, um evangelho de não mudar, um evangelho de não crescer, de não sair do lugar. E se isso fosse suficiente, a gente olha para dentro da nossa casa, os nossos filhos não mudam, o nosso casamento não muda, nós somos fracassados na nossa família, os nossos familiares não conseguem ver Jesus através da nossa vida, a gente não consegue impactar ninguém, a gente não consegue ganhar ninguém, a gente não dá fruto. Se fosse somente seguir e não gerasse nenhum problema fora das tuas quatro linhas, querido, eu estava tranquilo. Uma filha que não ficava comigo em casa, minha filha precisava ser comprada para ficar comigo em casa. Minha filha de 23 anos, a Beatriz, ela não ficava quando não tinha aula, minha esposa precisava faltar trabalho, que a minha filha morria de medo de mim. E hoje a minha filha é apaixonada, anda comigo, me obedece, me segue, porque houve uma transformação de dentro para fora. O evangelho qual eu vivo conseguiu impactar a vida dela. Não dá para viver só seguindo, irmão.
Porque se não mudar só a nossa vida, está tudo certo. O problema é que não muda nem a nossa, ainda estraga dos que estão próximos de nós. Porque eles estão querendo ver um evangelho genuíno. Eles estão querendo ver um evangelho de renúncia. Eles estão querendo ver um evangelho de milagre. Eles estão querendo ver um evangelho de transformação. E não acontece na minha, não acontece na sua, não acontece nem hoje, não acontece nem amanhã, não acontece daqui a um ano, não acontece daqui a 10 anos. E nossos filhos, nossas filhas estão perdidos, nosso casamento é desfeito, as coisas não acontecem e a gente continua somente seguindo a Jesus. Não é o suficiente. Ele quer mais de você. Eu não estou te contando coisas que me contaram. Eu olho para minha mulher. A violência foi tão forte, querido, dentro de casa. Eu queria matar minha mulher, minha sogra e minha filha nesse dia. Foram 2 carros de polícia para tentar me tirar de cima deles. E eu confesso para vocês que eu não lembro. Eu fiquei possesso com demônios. E quando chegou no hospital, na delegacia, ele nem me ouviu, nem ouviu. Pode para ele viu a minha mulher, ele ficou horrorizado. E foi eu que levei minha mulher para a igreja, tá, queridos? Não foi ela que me levou, não. Foi eu que voltei buscar Jesus. Foi eu que mudei, sempre pedi que ela mudasse. Eu estou 20 anos com a vida, pela misericórdia de Deus, andando direitinho. Eu nunca pedi para minha mulher confiar em mim. Eu nunca pedi nada. Eu sigo o exemplo de Jesus. E quando você segue o exemplo de Jesus, quando você larga tudo por amor a Ele, as pessoas que estão à sua volta, ela vai ver. O exemplo é impossível de ser apagado, irmãos. As palavras são apagadas e jogadas ao vento. Eu levei a minha mulher para a igreja. Hoje, vivemos um casamento para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Maravilhoso, com 2 filhas trabalhando. Tanto que a gente não consegue trazer elas, sair tirar da igreja. Elas têm os ministérios delas lá. Segue a minha filha apaixonada por mim, a Beatriz, que sofreu traumas terríveis. Até hoje eu tenho que ter um pouco de paciência para falar com ela, que se eu falar muito alto, ela treme. Ela não consegue reagir. De tão profundo foi o trauma que eu causei nela. Então eu tenho que ter um pouco mais de paciência para falar com ela. Até eu nem grito. Hoje eu sou uma pessoa totalmente contrária ao grito ou à violência. Eu nunca agredi, eu fui esbofeteado na cara já como pastor, eu não revidei, e jamais revidaria, porque meu Senhor foi esbofeteado e Ele não fez nada. Eu quero ser igual a Ele, eu não quero ser igual ao homem. Enquanto alguns falam que se bater na minha eu mato, eu falo, se bater, pode bater de novo, porque ainda é pouco por tudo que Ele fez por mim. Só seguir não dá, irmãos. Só seguir não dá. Algumas coisas que você está deixando de viver, algumas coisas que está deixando de acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu casamento, porque você está seguindo Jesus ainda de longe, bem de longe, bem distante, e Ele não quer. Ele não quer. Seguir só quando as coisas estão favoráveis é fácil. Precisamos permanecer com o nosso Salvador, mesmo que as coisas não estejam fáceis, como cantou o louvor. Mesmo quando perdemos, mesmo quando todos vão embora, eu e você precisamos permanecer com Cristo e em Cristo. Mesmo que você seja o último, mesmo que ninguém fique, mesmo que a sua vida esteja em risco por amor a Ele. Eu vou pregar em missões e o único que morreu de morte natural foi João. Todos os outros apóstolos morreram, uns de cabeça para baixo na cruz, outros cerrados ao meio, outros escalpelados, outros, queridos, não teve uma morte natural. E não foi porque eles eram folgados, ou porque eles estavam vendendo alguma coisa, alguma droga lá onde eles estavam pregando o evangelho, ou que eles estavam brigando com as suas esposas, ou que eles traíram as suas esposas. Os dois falaram, não, por amor a Jesus, queridos. Já vista que eles não eram somente aquelas pessoas que seguiam de perto ou de longe, porque quem é que está disposto a morrer por alguém que você só vê de longe? Quem é que está disposto? A gente não consegue largar o pecado quando a gente só segue Jesus. A gente não consegue largar a pornografia, a gente não consegue largar a mentira, a gente não consegue largar o
íntimos são aqueles que conhecem os segredos do Pai. São esses que o Pai revela os íntimos, colocam suas cabeças sobre o peito do Pai. Os íntimos reclinam a sua cabeça no peito do Pai. Escuta os segredos, sabe de coisas que ninguém sabe, tanto que só ele conseguiu saber quem era que ia trair Jesus. Jesus fala para ele, aí Pedro, fazendo mímica, quem é que vai nos trair? E ele estava lá, Jesus sussurrou no ouvido dele, aquele que colocar a mão comigo no bocado, que molhar o bocado, porque ele só revela os segredos aos íntimos. Só os íntimos conseguem ouvir a voz suave dele. Só os íntimos conseguem suportar a aflição e a dor. Só os íntimos conseguem entender o que ele padeceu e por isso são gratos, porque só eles conseguem entender. Saber as dores que ele levou, as chibatadas, 30, 40 menos uma, os açoites, as broncas, as vergonhas, as vestes tiradas, o espinho na cabeça. E quando você entende e sabe disso, você não consegue mais voltar atrás. Você não consegue mais desistir. Você começa a dizer não para o mundo, não para o seu eu, não para as coisas. Porque ele te revela coisas que você não sabe. Você começa a ouvir coisas que você nunca escutou. Porque você é íntimo. Os íntimos conseguem escutar as coisas mais de perto. Colocam suas cabeças sobre o peito do Pai. João 13, 23. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E Jesus responde. Porque quando você estiver bem próximo, você for bem íntimo, Ele vai responder todas as suas perguntas, todas as suas indagações, todos os seus temores, todos os seus medos. As respostas que você está procurando há tantos anos, Ele vai te dar. Aquilo que você achava que não conseguia fazer, Ele vai pegar em suas mãos e vai passar contigo. Porque você é íntimo. Porque você está perto. Você reclina a cabeça no peito dele. Você consegue ouvir os sussurros da sua voz. Isso é somente para os íntimos. Só os íntimos sabem de coisas que os outros não sabem. Os íntimos conseguem ver Jesus glorificado. Os íntimos conseguem. Mateus 17, 2. Enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo que o seu rosto brilhava como o sol e suas roupas se transformaram branca como a luz. Só foram os três que viram isso, mais ninguém. Os íntimos conseguem ver a glória de Jesus, são os privilegiados. Querido, isso marcou a vida, a história deles, trouxe algo para dentro deles que nunca mais conseguiu se apagar. Uma revelação que não foi feita a homens, foi feita por Deus a homens, mas só acontece com quem está próximo, com quem é íntimo. Uma experiência a qual eles nunca mais conseguiram esquecer, que só é revelada aos íntimos. Alguns poderiam andar, outros poderiam seguir, mas aqueles três puderam ver a glória do Pai manifesta no Filho. Isso não é revelado a qualquer um, somente aqueles que são íntimos, que estão perto demais. Somente os que estão perto demais. João 17,5. Agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive ao Teu lado, antes do princípio do mundo. Foi isso que eles viram. Foi isso que passou aos olhos deles ali naquele momento. E aí você está na tua casa, Deus revela-me a tua glória. Senhor, fala comigo. As minhas aflições são grandes, as minhas lutas são enormes. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei como resolver. A vontade que eu tenho é de desistir, é de parar. Mas Senhor, por amor a Ti, por amor à Tua obra, e saber tudo que o Senhor fez por mim, eu vou aguentar. Ele passa por você e mostra a Ele toda a Tua glória.
E aí você se sente confortado, você se sente acariciado, você se sente protegido. Você imagina na cabeça daqueles três, vendo aquele poder sendo manifesto, Deus se transformando, o rosto dele brilhando como o sol. Ei, queridos, como é que você pode imaginar isso? Se você estiver no meio da multidão, se você for somente aqueles que seguem, aqueles que estão na multidão, ou os que seguem não conseguem deslumbrar, não conseguem ver aos olhos nus tudo aquilo que está acontecendo. Te chama numa intimidade profunda nessa noite. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui para mim já ir para o encerramento. E o Senhor, Ele quer manifestar a glória dEle nessa noite, querido. Ele quer tirar você do teu estágio natural. Ele quer tirar você, mover você de onde você está, sacudir você. Deus anseia ter um relacionamento profundo contigo. Deus anseia falar com você poderosamente. Você não consiga ouvir porque você está só vendo de longe. Jesus está indo lá e tu está aqui. Talvez você também não consiga ouvir porque tem um monte de gente ofuscando, impedindo de você ouvir a voz. Eles conseguiram ver a glória de Jesus como era no princípio. Isso foi revelado aos íntimos, aos de perto. Em João 12, essa passagem também é muito linda, querido. Onde estava Marta, Maria e o seu irmão Lázaro. E nota que a Bíblia diz que estavam os três fazendo uma refeição para cear com Jesus. Querido, isso só acontece com os íntimos. E Jesus, ao entrar na casa, Jesus ao entrar na casa, querido, Maria pega do nardo, de um perfume mais caro que tinha. Jesus quer intimidade contigo nessa noite, querido. Maria pega das coisas mais caras que ela tem. Ei, abra seu coração nessa noite. Não tem nada que você tenha em você, na tua casa, o próximo de você, que seja mais importante que Jesus. E Maria pega aquele perfume, queridos. Ela não colocou na cabeça, ela não colocou embaixo dos braços, ela não jogou no seu corpo, ela ungiu seus pés. O Senhor está querendo ter intimidade contigo, queridos. E ao ungir os pés de Jesus, não foi o suficiente. Ela pegou os seus cabelos, que era honra, era algo que a mulher tinha como honra. Os cabelos da mulher era precioso naquele tempo. E ela seca o pé de Jesus com seus próprios cabelos. Só que você precisa ver o contexto, querida. A mulher não podia nem se aproximar. Imagina tocar e permitir pegar os seus cabelos, que deveriam ser enormes, e secar os pés. Somente quem tem intimidade. Eu quero que você fique de pé no seu lugar, querido. O Senhor quer ter intimidade com você nessa noite, assim como Maria teve. Eu quero que você feche teus olhos comigo e entenda que Ele está agora na tua casa. Ele está na tua casa e você tem algo de valor lá na tua casa, sei lá o que seja. Feche os teus olhos aí, querido, porque o Senhor quer restaurar a intimidade com você nessa noite. E Ele está te pedindo, querido, entrega, porque isso tem impedido você de ter intimidade comigo. Isso tem colocado separação entre mim e você. E essa noite eu quero curar, eu quero restaurar, eu quero tirar algo que está impedindo você de se aproximar de mim. Fecha teus olhos, querido. Olha para dentro da tua casa.